Bom, eu tive o desejo de fazer esse vídeo para falar sobre o caso do pastor Silas Malafaia e da sua teologia da prosperidade. Eu vejo muita gente criticar, né? Eu particularmente não concordo muito com a teologia da prosperidade, porém, pela palavra de Deus, o crente pode ser próspero, mas acho que o foco do evangelho não se deve ser em prosperidade, em carro, casa, em cura física, né? Muito embora eu creia que Jesus cure, porque me curou, né, de diversas enfermidades, mas o evangelho não deve ser o foco bens materiais e cura. Mas o que eu penso? Acho que não se deve julgar as pessoas, mesmo que elas estejam erradas, mesmo que ele está num foco não muito correto. Mas eu acho que antes de criticar, a gente tem que ver se nós estamos fazendo alguma coisa. E se estamos fazendo alguma coisa para Deus, o que a gente tem que fazer? Antes de ir na mídia, ou ir no Facebook, ou ir no Orkut, nas redes sociais, criticar um irmão, eu devo ir pessoalmente no irmão. Eu devo unir aqueles que não concordam com ele, no caso o pastor Silas Malafaia, deve se unir todas as pessoas que não concordam com o que ele prega. Todos os pastores que têm uma certa autonomia nesse sentido, de opinião, deveria se unir e ir até ele e falar, explicar para ele, ó, pastor, nós não concordamos com essa teologia. Acredito, temos certeza pela palavra de Deus que o irmão está equivocado. Volta ao primeiro amor. Isso se chama exortação. Exortação com amor. Não ficar criticando, ficar falando mal. Por que eu penso assim? Porque as pessoas que não conhecem a Deus estão vendo isso aí. E queira sim, queira não, Silas Malafaia, ele está levando o nome de Jesus para o mundo. Ele está levando, e Paulo falou, não importa como o evangelho deva ser pregado, se é por amor, se é por vanglória, se é pelo dinheiro, o importante é que o evangelho seja pregado. Agora, se ele está errado, eu acredito que em muitos pontos ele está errado. Eu não concordo 100% do jeito que ele prega, mas nem por isso eu vou sair por aí falando em local de relacionamento, ou seja, Facebook, Orkut, sair por aí falando, criticando, postando vídeo, criticando ele, sendo que ele está dando a cara dele a tapa. Pelo menos ele está levando o nome de Jesus. Então, eu também não concordo, como falei, com 100% do que ele fala. Acho que deveria mudar o foco dele, né? Porém, não vou ficar criticando, porque isso me faz lembrar da minha mãe. Quando eu era menino, também adolescente e já depois de adulto, quantas coisas erradas eu não vi na igreja. Quantas coisas fora da direção de Deus eu não vi pastor fazer. Pastores humilhando membro, pisando em membro. E muitas vezes eu ia falar para minha mãe, e minha mãe falava assim, fica quieto, o negócio do pastor é com Deus. Então eu estou falando aquilo que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe me ensinou assim. Eu estou falando. Eu poderia hoje ter muita raiva de muitos pastores. Por quê? Fizeram coisas erradas. Agora eu pergunto, qual que é o ser humano que não erra nessa terra? Todo mundo erra. Então nós não temos que ficar metendo a boca no irmão pelo erro que ele cometeu. Nós temos que orar a Deus, pedir misericórdia, pedir, Deus, muda a vida desse homem. Por exemplo, Edir Macedo, eu não concordo também com Edir Macedo. Eu não concordo. Mas a gente tem que orar e pedir a Deus para ter misericórdia dele. Valdemiro Santiago, quem sabe Deus não tem misericórdia? E meu pai dizia para mim o seguinte, que quem somos nós para julgar o outro? Se Deus quiser salvar, ele salva. Deus salva quem ele quer. Se Deus quiser condenar, ele condena. Entendeu? Na última hora, Deus dá um arrependimento para essa pessoa. Então, eu penso duas vezes hoje em dia em julgar um irmão, seja ele quem for. Eu penso duas, três, quatro, cinco vezes. Antes eu julgava. Quando eu era adolescente, antes de me assumir na igreja, quantas vezes eu não julguei os irmãos? Eu olhava assim, se for para me ser crente igual aquele rapaz ali, igual aquela moça ali, não vou ser não, eu sou muito mais crente do que ele que está lá. Então, a palavra de Deus, o Senhor Jesus não nos chamou para julgar.
Porque juízo só ele pode exercer. E um dia ele vai exercer. Hoje ele não é juiz, um dia ele vai exercer. Então eu não concordo com essa de levar para as redes sociais um vídeo do pastor Silas Malafaia criticando ele. Eu não concordo, mesmo que ele esteja errado. Eu concordo em juntar um grupo de pastores que conheçam a palavra de Deus e que vá até o Rio de Janeiro, lá na sede dele, e expõe para ele tudo que ele faz errado. E ore por ele. Antes de ir, ore. E vai lá e fala. Agora, se ele não ouvir, deixa ele com Deus. Porque só Deus tem salvação para dar. E só Deus pode julgar. Então, deixa ele para lá. Entendeu? Deixa, porque ele pelo menos está levando o nome de Jesus. Não que eu concorde 100% com ele, mas deixa ele para lá. Como eu já falei, eu estou falando aquilo que a minha mãe me ensinou. Minha mãe me deu instrução, falou: meu filho, não julgue pastor. Aliás, não julgue ninguém, não é só pastor. Mas deixa na mão de Deus. Porque cada um vai dar conta de si a Deus. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu não entendo muito de teologia, não entendo muito da palavra de Deus. Só sei que Deus ele é real, Deus é poderoso, Deus ele ouve orações, Deus ele faz milagres de uma forma que nós nunca vimos. Se nós cremos, ele faz. Eu creio num Deus que tem poder de ressuscitar mortos. Eu creio num Deus que tem poder de de devolver uma perna para uma pessoa que perdeu a sua perna. Eu creio num Deus que tem poder de devolver os membros a uma pessoa que não tem. Eu creio nesse Deus. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu sou crente, tenho minhas falhas, mas eu sou crente, creio em Jesus. E eu gostaria de ver a igreja unida. Aquilo que tiver errado, todos os pastores devem se unir e conversar entre si. Como uma vez eu vi um vídeo, um DVD do pastor lá de Camboriú, pastor Cezino Bernardino, falando sobre a volta de Jesus. Se você procurar no YouTube, você vai achar ele falando. Que para todos os pastores se unir no Brasil inteiro e falar da volta de Jesus, do perigo que o povo de Deus está correndo. Olha aí, olha que boa ideia, mas que não é seguida. Então eu acho que nós temos que pegar as pessoas que têm boas ideias, que têm bons pensamentos, devem se unir em prol do meio cristão. E deve se conversar, fazer conferências de doutrina. Eu não falo só da Assembleia de Deus, não. Eu falo da Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Metodista, Wesleyana. Todas as igrejas que professam a mesma fé em Jesus deveriam se unir em conselhos e procurar na Bíblia o que se deve fazer. E se deve eliminar aquilo que não presta. Aquilo que é bom deve continuar, e o que não presta deve ser jogado para fora. Assim como o feijão. Quando você pega um pacote de feijão, geralmente você não vai usar tudo. Muito embora hoje o produto seja de primeira qualidade, mas sempre tem algum grãozinho, alguma coisinha, alguma sujeirinha ali. Assim como no arroz também, que às vezes sempre tem alguma coisinha que pode ser melhorado. Então eu acho que as igrejas deveriam deixar um pouco as denominações e se unir, não no ecumenismo barato não, mas se unir às igrejas que professam a fé em Jesus, como está na Bíblia. E se unir e falar: ó, isso está certo, isso está errado, isso deve continuar, isso não deve continuar. Eu penso assim, dessa forma. E deve ter mais tolerância entre os irmãos, deve ter mais perdão. Porque o que falta no meio evangélico é perdão. Existe muita rixa, existe muita inveja. Né? Isso tem que ser deixado de lado, isso tem que ser expurgado no nosso meio. Eu não sou perfeito não, e peço as orações de você que está vendo esse vídeo. Porque eu sei que eu preciso melhorar muito a minha vida com Deus. Mas eu tenho certeza de que não é essa a vontade de Deus, que os crentes ficam brigando ou falando mal um do outro, que os pastores fiquem criticando um ao outro, que nós mesmos, membros, ficam criticando o pastor. Nós temos que orar. E aquilo que a gente não concorda, a gente deve falar. E falar com ele, ir lá pessoalmente. E pessoalmente, não para todo mundo ver, para que o ímpio veja que nós não somos unidos. Eu não estou falando de hipocrisia aqui, não.
Não estou falando. Mas como é que as pessoas vão se converter a Jesus, sendo que não há unidade no nosso meio? Sendo que um fica metendo a boca no outro. Isso tem que acabar. Muito obrigado. Deus abençoe e a paz do Senhor.